Nessa videoaula, pessoal, a gente vai conhecer um pouco sobre pseudos-elementos e pseudos-classes, tá? Que você também pode utilizar no dia a dia do desenvolvimento do seu site. A gente vai conhecer aqui quatro propriedades, que é o hover, o focus, o first ladder e o first line, tá? São as que são mais utilizadas, tá? De pseudos-elementos e também são as opções que são reconhecidas por todos os browsers. Existem algumas outras propriedades de pseudos elementos e pseudos classes que você pode utilizar, porém algumas delas nem todas são compatíveis com todos os browsers, tá pessoal? Então eu escolhi 4 delas que funcionam e vou explicar aqui certinho para vocês como que você pode utilizar isso no dia a dia no desenvolvimento do seu site. A gente vai abrir então aqui o documento da aula 44, tá? Eu vou salvar o arquivo aqui da aula 43. Deixar aqui o cursor como pointer. E aqui na aula 44 a gente vai fazer o mesmo. Vamos abrir aqui um style, tá? Tipo type text /css. E na primeira situação, pessoal, explicando para vocês como que você pode utilizar aqui esse hover, tá? Que é bastante utilizado nos links. A gente vai criar aqui a situação de um link. Então a gente vai criar aqui o A, tá? A gente vai criar aqui na body do nosso site este link que acabamos de colocar ali, href. Então, esse primeiro exemplo aqui que a gente está utilizando é pseudo-elemento, tá, pessoal? Mas poderia ser também pseudo-classe se eu estivesse adicionando uma classe. Então, vamos colocar aqui pseudo-elemento. Para esse elemento A, pessoal, que a gente acabou de criar, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui 2 pontos over, que é o pseudo desse A, e eu quero que quando a pessoa passar o mouse em cima então desse link, né, que a gente acabou de criar ali, que seria o over, quando passar o mouse em cima, eu quero que ele, por exemplo, coloque lá um cursor diferente para mim, tá? Eu quero que o cursor dele seja um céu aqui, por exemplo, sei lá. E eu quero que a fonte dele aumente drasticamente. Vamos colocar aqui um font size 30 pixels. Quero que seja na cor vermelha. E quero que ele mude a fonte para mim aí para uma... Vamos escolher aqui uma fonte. Vamos colocar um Comic Sans aqui. Qualquer fonte, tá, pessoal? Vamos atualizar aqui a página e verificar como que vai ficar esse arquivo aqui da aula 44. Isso é para demonstrar, tá, pessoal, como que funciona o over, tá? Ele, se a gente visualizar aqui na tela, ele tá com aquela formatação padrão, né, que é um link azul com underline embaixo, link comum quando criado ele no HTML, tá? E eu quero que agora, quando passar o mouse em cima desse link, ele faça toda essa formatação aqui que a gente fez utilizando esse pseudo, que é o over, tá? Vamos passar o mouse em cima e reparem que ele altera totalmente, tá, pessoal? Então, a gente, quando passou o mouse em cima daquele link, ele colocou aqui essa formatação que a gente definiu, um cursor cell, font size 30, na cor vermelha e nesse tipo de fonte, tá? E o over, pessoal, ele funciona para qualquer situação, qualquer elemento, tá? Então, eu poderia ter uma imagem, que eu poderia adicionar uma borda, eu poderia ter uma div que mudasse de cor quando passar o mouse em cima, qualquer coisa. Utilizando esse pseudo, que é o 2.over, você está dizendo, quando eu passar o mouse em cima, eu quero que receba esse tipo de formatação, tá? Em situações comuns, quando você fala de link, você normalmente faz o tipo de formatação. Eu quero que quando passar o mouse em cima desse link, ele faça para mim um text decoration underline. Ou seja, eu quero colocar um underline embaixo quando a pessoa passar o mouse em cima desse link. Então vamos lá, eu quero que esse meu link aqui ele tenha uma font size tamanho 20, uma cor azul, tá? Vou colocar aqui qualquer cor. Não quero que ele tenha aquele underline quando a pessoa visualizar na tela, tá? Então eu coloco aqui none, text decoration none. E eu quero que apareça para mim aquele underline apenas quando ele passar o mouse em cima. E também quero que ele mude de cor. Vamos supor que quando ele passar o mouse em cima, eu também quero que ele mude de cor o link para mim. Vamos colocar aqui um vermelho para dar bastante destaque. Então, se eu atualizar aqui a página,
A primeira formatação que vai funcionar é essa formatação que a gente definiu aqui para o A, tá? Que é o que primeiro foi carregado. Então a gente tem aqui essa formatação. Quando passar o mouse em cima, eu quero apenas que ele mude a cor para vermelho, tá? E também quero que ele faça um underline embaixo para mim no link, para mim saber que aquilo ali é um link. Então reparem que a gente, ao passar o mouse em cima, ele muda aqui para nós, tá? Como a gente tinha definido. Posso também aqui mudar a fonte se eu quiser, tá? Vamos colocar aqui um Arial. Atualizamos aqui a página. E tá aqui. Quando passa o mouse em cima, ele muda a cor para a gente, né? De azul para vermelho e faz o underline embaixo para nós, simulando um link, tá? Uma observação, pessoal, é que quando você trabalha com over, você não necessariamente precisa fazer essa mesma formatação que você já tinha definido ali para o A com o pseudo-elemento over, tá? Você não precisa colocar aqui embaixo. A opção que você já tinha definido aqui para o A não precisa ser replicada. Você apenas define aqui que quando você passar o mouse em cima, você quer que, além dessa formatação de tamanho da fonte de 20 pixels, Text Decoration None, que é sem aquele underline embaixo, e a fonte definida, você quer que ele coloque, né, o underline quando você passar o mouse e mude a cor da fonte. Então, eu no caso não precisaria replicar aqui o tamanho da fonte e a fonte padrão que foi definida, tá? Eu só quero essa formatação quando passar o mouse em cima. Então, pessoal, essa é uma situação comum de você utilizar esse pseudo-elemento que é o over, tá? No caso do Focus, é quando você clicar em cima do elemento, tá? Então a gente, por exemplo, aqui colocaria .focus. Eu quero que quando eu clicar em cima desse link, vamos ver, ele coloque um font size, por exemplo, de 60 pixels. Vamos atualizar aqui essa página. Reparem que quando eu clico, ele muda aqui para nós o tamanho da fonte, tá? Mas é somente no clique. O que bastante é utilizado aqui pelo menos quando é desenvolvido um projeto, tá? No caso de formulários, vamos supor aqui, eu vou dar uns BR para vocês entenderem melhor. Então simulamos que aqui a gente tem um campo de um formulário, tá, pessoal? Input do tipo type text, name, vamos colocar aqui nome, e tá bom. Como a gente está ainda mostrando por elemento, tá, pessoal? A gente vai colocar aqui então input. Vamos colocar aqui um border 2 pixels na cor CCC sólido. E vamos dar um padding aqui de 10 pixels para esse campo do nosso formulário, tá? Então tá aqui, é como se fosse o campo do nosso formulário. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele para 200 pixels. A gente tem aqui como se fosse o preenchimento de um campo lá de formulário, com uma formataçãozinha básica, tá? Um padding de 10 pixels e uma borda adicionada aqui de 2 pixels na cor CCC. E eu quero que quando o usuário for preencher aquele campo, quando ele dá o clique em cima daquele campo para preencher, eu quero que ele faça uma alteração. Então o que a gente normalmente faz aqui? A gente coloca .focus. Vamos colocar aqui que quando ele estiver preenchendo, ele muda a cor da borda para nós, tá? Então a gente colocaria aqui, por exemplo, .focus, né? Input .focus. Vamos colocar aqui a largura da borda de 2 pixels, como foi definida ali. Vamos colocar aqui um sólido, uma cor verde. Então a gente atualiza aqui a página. Quando a gente clica em cima, ele muda a cor de cinza para verde, tá, pessoal? É uma situação bem legal também de você utilizar aí o .focus, que é um pseudo-elemento de quando que você clicar, ele faz aquela formatação para você, tá? Próximo item que vamos falar aqui sobre pseudo-elementos, tá, pessoal, é o first ladder, tá? Que é um pseudo que você também pode utilizar aí tanto com classe, tanto com elementos, tá? Então, a gente vai criar aqui, pessoal, uma div, tá? Vamos colocar aqui alguns BR, como a gente tinha colocado aqui. Certo? E agora a gente cria aqui uma div. Vamos colocar aqui div, sem classe, tá, pessoal? Somente a div. E aqui a gente
coloca assim dessa forma na div. Colocamos aqui uma palavra ou uma frase. Curso de Webmaster. Nessa situação, pessoal, do First Letter, a gente vai querer formatar apenas a primeira letra que tiver após essa div. Então a gente colocaria, por exemplo, assim, div, tá? Colocamos aqui o pseudo-elemento, que é first traço letter. Então sempre 2 pontos, tá, pessoal, para você definir um pseudo-elemento. E aqui a gente coloca aqui a primeira palavra, depois daquela div lá, ela vai ter um tamanho aqui de 30 pixels, na cor vermelha. E eu quero que a fonte dela também seja alterada, eu quero que seja um Arial. Vamos atualizar aqui a página. E reparem que aqui ele recebeu aquela formatação que a gente definiu. Então esse pseudo-elemento ele nada mais vai fazer do que formatar a primeira palavra após o elemento que você definiu aqui. Então a gente tem a div, tá, que a gente definiu como elemento, e o pseudo que a gente definiu para essa div ele tem uma fonte de tamanho de 30 pixels na cor vermelha e a fonte do tipo Arial. E ficaria então desta forma, tá, pessoal? Eu poderia alterar também, tá? Se no caso eu não tivesse uma div, tivesse qualquer outro elemento HTML, eu poderia colocar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, um parágrafo. Colocaria aqui o P de parágrafo, tá? Atualizaria a página e teria o mesmo resultado, tá? Basta apenas você alterar ali o elemento ou classe que você esteja utilizando para poder fazer essa formatação. E o último pseudo-elemento que faltou aqui a gente passar é o first line, onde que na primeira linha ele vai fazer aquela formatação para nós, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos copiar e colar aqui embaixo. Vamos dar mais 2 BRs aqui. Vamos colocar aqui, ao invés de parágrafo, div. E nessa situação, pessoal, a gente vai colocar aqui div, first line, ou seja, na primeira linha. Eu quero que a primeira linha do meu documento ela tenha uma fonte de 20 pixels, na cor azul. E a fonte também seja um Arial. Nessa situação, eu precisaria de mais de 2 linhas de escrita, tá, pessoal? Então, colocaria aqui qualquer coisa. Aperto aqui o Shift e dou um Enter, ele já cria um BR automaticamente para mim. Escreveria mais algumas coisas aqui. E o que ele vai fazer aqui para nós? Ele vai formatar essa primeira linha da div que a gente definiu aqui. Então essa primeira linha, após a div, ele vai fazer essa formatação aqui na first line que a gente definiu. Vamos salvar o documento e atualizar a página. Repare então aqui que ele recebeu a formatação utilizando aquele pseudo-elemento. Ele deixou a fonte para nós no tamanho de 20 pixels, na cor azul, e a fonte padrão Arial. A gente passou aqui os 4 tipos de pseudo-elementos que a gente poderia passar e que é os mais utilizados hoje, tá? Para você utilizar aí em seu site. E para você entender como que funciona a classe, pessoal, é só substituir, no caso, esses elementos que a gente já utilizou aqui por classes. Então poderia fazer, no caso aqui do pseudo-elemento, adicionar uma classe para ela de link, tá? E depois de definir aqui uma classe para esse link, eu poderia somar ele junto ao elemento. Como que eu faria isso? Sabe? Eu colocaria a.link, que é o nome da minha classe. Então eu estou definindo que o elemento A com a classe link vai receber essa formatação que a gente já tinha definido aqui. Eu quero que o meu elemento A com a classe link, quando a pessoa passar o mouse em cima desse link que eu criei, eu quero que ele tire para mim o underline, tá? Aliás, ele adicione o underline para mim e altere a cor da fonte. Eu quero que o meu elemento A com a classe link, quando a pessoa clicar em cima, aumente a fonte para 60 pixels, tá, pessoal? E isso aqui, dessa forma, funciona também. Vamos atualizar aqui a página. Vamos reparar que ao passar o mouse em cima, ele está recebendo aquela formatação que a gente definiu. Se eu clicar, que é quando dar o focus, né, ele aumenta a fonte para nós. E no over, que a gente tinha definido,
ele muda a cor aqui da fonte para vermelho e adiciona aqui para nós um underline embaixo. Poderia, se eu quiser, também não trabalhar com o elemento. Então, como eu já tenho uma classe definida para esse link, eu poderia retirar esse A, tá? Que é o elemento, e trabalhar somente dessa forma. Na classe link, quando a pessoa passar o mouse em cima, ela vai fazer essa formatação, ou quando clicar em cima vai receber essa formatação. E por padrão, essa classe link vai receber essa formatação que a gente já tinha definido para ela, tá? Então não precisaria nem utilizar o elemento em si, apenas utilizando a classe, que é a segunda opção que a gente passou aqui, que é pseudoclasses, que é quando você faz a formatação em cima de uma classe, tá? Então, se eu atualizar aqui a página, vai receber a mesma formatação. Passou o mouse em cima, ou clicou, dando aquele focus, ele vai fazer a formatação que a gente já tinha definido. E isso se repete para as outras situações que a gente tem aqui, que é como, por exemplo, o campo de um formulário. Vou colocar aqui campo, por exemplo. Então, a gente já tem definido aqui uma classe para aquele campo do formulário. Eu poderia colocar aqui input na classe campo, tá? Input na classe campo vai receber um focus. Ou poderia retirar o elemento em si e deixar apenas a formatação na classe. Se eu atualizar aqui a página, recebe a mesma formatação. Clicou, altera a cor aqui da borda, que é quando ele recebe o focus, tá? Mesma coisa aqui para o parágrafo e para a div. Poderia adicionar aqui para esse parágrafo uma classe parágrafo. Copia aqui essa classe. E na classe, aqui na formatação onde a gente já tinha definido, a gente coloca p.parágrafo, que é a classe que a gente definiu. Dois pontos, o pseudo que a gente definiu, first letter, que é a primeira letra, vai receber um tamanho de 30, cor vermelha, fonte Arial. Se eu atualizar aqui a página, vai continuar da mesma forma, tá? Poderia retirar aqui também o elemento e deixar apenas a classe, então a classe parágrafo, que é essa aqui, que seria o mesmo do elemento P, recebe esse pseudo que a gente definiu, que é na primeira letra desse parágrafo, ele vai ter a fonte do tamanho 30, cor vermelha, fonte Arial, tá? E para a div, mesma coisa, a gente coloca aqui uma classe para ela, vamos colocar aqui o nome dela de div mesmo, tá? Vou mudar aqui o nome dessa div, vamos colocar aqui um box, como se fosse um box lá do seu site. Então naquele box, posso colocar aqui div.box, firstLine, na primeira linha então, na escrita, né, desse box, eu quero que ele receba essa formatação, atualizando a página, continua da mesma forma, poderia tirar aqui o elemento div, deixar apenas a classe, que é .box, e o pseudo que foi definido, vai continuar da mesma forma, tá, pessoal? É assim, então, que você pode utilizar esses pseudos elementos e pseudos classes no desenvolvimento do seu site. Como eu disse, existem ainda mais opções que você pode utilizar, tá? Passei aqui para vocês apenas 4 dos principais que são utilizados hoje. E a ideia principal em se utilizar esses pseudos elementos e pseudos classes, tá? É desta forma como foi explicado aqui para vocês. Até a próxima.